Joyce Chrysler aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o filme musical Tic Tic Boom, que estreia nessa sexta-feira, dia 19 na Netflix, mas já estreou em alguns cinemas aí do Brasil no dia 12 de novembro. E gente, que incrível ver o Andrew Garfield junto com a Vanessa Hudgens cantando juntos, quem iria imaginar? Enfim, esse filme trouxe isso e eu vou falar disso e de outros detalhes porque vale super a pena, eu simplesmente amei esse musical. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, Tic Tic Boom é de fato um musical que existe, até porque ele é um musical semi-biográfico do Jonathan Larson. É uma história real e aqui a gente vê o retrato da frustração dele enquanto ele criava o Super Bia e consecutivo a isso acabou originando o Tic Tic Boom, que é esse musical falando justamente desses sentimentos da construção dele com o Super Bia. A gente tem o Lin-Manuel Miranda na direção, que inclusive é super familiarizado com o universo de musical porque ele também esteve e escreveu Hamilton. E ele também é um diretor estreante em longas metragens e é muito interessante algumas coisas que ele fez, né? Quando a gente, por exemplo, tem o contexto ali do final das filmagens reais do Jonathan Larson, a gente vê que ele fez alguns momentos ali que eram mais pessoais, dele com a namorada, dele com o amigo, em 4x4, justamente porque as filmagens do Jonathan Larson era exatamente assim. Então ele pega esse formato para fazer as memórias, né, do Jonathan, só que com o Andrew Garfield ali interpretando, então é tudo interpretativo no momento que a gente vê no filme. E eu também gosto muito de alguns momentos técnicos que ele traz, como por exemplo, no momento que eles estão falando sobre o apartamento, que eles fazem tipo um comparativo ali com o apartamento do Jonathan com o apartamento do Michael, que eles cantam a música Eu Poderia Me Acostumar. Então fala sobre o apartamento super luxuoso, com portaria, super aberto na Park Avenue e tudo mais. E aí ele tem umas transições de momentos que eles estão falando. Então eu gostei muito desse jogo de câmera e gostei inclusive como a gente tem essa apresentação do Tic Tic Boom, que é exatamente daquela forma. O Jonathan Larson contando a história ali com a banda, e isso é muito importante porque é isso que fez grande parte do nome dele, porque é como a própria Susan, né, ela narra pra gente, ela fala que ele mudou a forma narrativa que os musicais eram feitos e eram vistos, como que poderia contar determinadas histórias. Então é muito interessante a gente ver a construção disso tudo aqui que veio com esse musical dele. Agora, só para contextualizar um pouquinho, eu assisti o filme a primeira vez, eu tive algumas pequenas dúvidas porque eu queria entender um pouco mais, porque se a gente observar, né, a gente vê o momento de construção dele do Super Bia, mas o que a gente realmente tá vendo é a construção do Tic Tic Boom, que dá aí a origem ao nome, que é justamente a frustração da criação, mas ao longo do filme a gente vai vendo eles falando alguns contextos sobre o Super Bia. Então eu queria entender um pouquinho mais do musical, até porque ele fala, né, que foi um musical super rejeitado por diversos estúdios e em alguns momentos do filme eles falam que era uma versão futurística, que era sobre robôs e a gente não entende realmente o contexto porque no geral a gente vê as coisas sobre a vida dele, sobre algumas situações que deram origem ao Tic Tic Boom e não uma imersão maior no Super Bia. E o contexto do Super Bia é que ele pretendia fazer uma versão rock futurístico do livro 1984 do George Orwell, só que ele não permitiu que ele utilizasse a obra, então a gente deve imaginar que tenham inspirações, que tenham contextos não tão compreensíveis para a época. E um momento que eu queria destacar é justamente quando ele fala de como as pessoas ficavam imersas assistindo a vida dos ricos na TV, né? E aí fala dos cabelos bonitos, dos carros de luxo, das compras que faziam, que é algo que acontece até hoje, mas a forma que eles descrevem ali também fala muito de como a gente é hoje em dia com os celulares, de como a gente vive de forma muito imersiva ali. Então achei muito interessante como é um contexto que faz muito sentido até hoje. Mas se a gente pensar, tem várias coisas hoje em dia que a gente presencia, vê acontecendo, que de fato remete bastante à obra do George Orwell. Imagina então naquela época, e eu fiquei bastante curiosa para entender como que ele utilizou, né? Já que ele não podia usar da obra dele,
como que ele adaptou sem ficar parecido, mas é muito legal ver as pessoas, de uma forma geral, falando que era um contexto muito original, muito interessante. Então eu imagino que tenha ficado diferente mesmo que com algum contexto similar. E aí o Tic Tic Toc, Tic Tic Toc. E aí Tic Tic Boom é justamente para falar sobre as frustrações dele enquanto ele criava o Super Bia e até mesmo o depois, como a gente vê no contexto ali de que ele sempre tinha que criar algo novo e novo e novo. Então a gente fica imaginando, por exemplo, aquele artista que teve uma grande obra na vida, como que seria se aquela fosse tipo a masterpiece dele, a obra de arte dele, e aí depois ele não tivesse criativo. Mas aqui no caso do Jonathan Larson, realmente o criativo dele era uma coisa de doido, e é muito legal que ele tenha reaproveitado as experiências dele para criar um novo musical e ser o sucesso que foi, e dar essa grande diferença e trazer um novo conceito para os musicais. E ele retrata bastante, né, sobre a dificuldade de ser artista naquela época, e não só naquela época, até hoje em dia, né, fala-se muito disso, principalmente em cidades como Nova York, que é o caso aqui, também Los Angeles, mas a gente vê a frequência de desistências dos artistas, né? Então a gente tem o exemplo do Michael, da Susan também, às vezes alguma dificuldade que passou ao longo da carreira e fez com que dificultasse mais ainda a chance de ser um grande artista. Então a gente vê isso em todas as vertentes, seja num ator, numa atriz ou até mesmo no por trás, a pessoa que tem a criação, né? Mas pra mim, a verdadeira magia é a gente ver esse filme como se a gente tivesse de forma imersiva na cabeça do Jonathan Larson. Então a gente vê o processo criativo dele, ele mesmo fala isso, né, de como ele criava músicas como Algo Sobre o Açúcar, e é muito inusitado que justamente isso foi o que criou o Tic Tic Boom. E é mais interessante ainda porque quando a gente tem a apresentação do Super Bia e a Rosa, né, ela fala: ah, tá todo mundo me perguntando a mesma coisa, qual a próxima coisa dele? E ela dá uma dica falando: ó, como alguém que é da indústria, escreva sobre coisas que você sabe. E a gente vê que de fato tudo que é o Tic Tic Boom é sobre o que ele conhecia, era sobre as vivências dele, e não uma obra baseada em outra obra muito importante, e por aí vai, mesmo que fosse genial, porque afinal teve público, né, as pessoas, os produtores gostaram realmente daquele musical. E a gente vê como que era a imersão dele, né, com as coisas, como por exemplo, ele assistia algo na TV que falava sobre HIV de uma forma extremamente preconceituosa, e também demonstra como isso era atrelado na época, e também como é um discurso perpetuado até hoje, e depois qual a importância também do entendimento disso tudo por conta da história do Michael. E nossa, gente, quando eu assisti a segunda vez, eu vi como o Michael, ele realmente estava tentando falar para ele há muito tempo, e como ele estava sofrendo com aquilo. Como, por exemplo, no momento que ele pergunta: ah, e você e o David? E aí ele fala: ah, não deu certo, sabe? Como algo que relativamente parece simples, como a gente conversando, né? Ah, você não estava saindo com fulano? Ah, acabou não rendendo. Não era só isso, era algo muito mais profundo. E a gente vê como o personagem transmite isso. Eu gostei muito desse personagem, gostei muito desse ator. E outro musical que eu achei muito interessante também, principalmente assistindo a segunda vez, foi no momento que ele discute com a Susan. E aí o musical, ele não é necessariamente sobre a discussão deles em si, mas sobre os sentimentos que ele estava sentindo naquele momento, sobre expor as suas emoções. Por isso que a gente tem uma interpretação meio ventríloca, né, tanto dele quanto da Vanessa Hudgens, e eu achei assim absurdo, né, as caras que eles faziam, os movimentos, achei realmente muito, muito bom. E pelo que eu li depois, procurando mais sobre o Jonathan Larson, ele realmente escrevia bastante sobre homossexualidade, sobre HIV, sobre pobreza, sobre vício em drogas, e destaco também o toque cômico dele, né? A gente tem o Scott, inclusive, que ele é um cara lá de finanças, muito out, né, do negócio. Todo mundo era artista ali entre o círculo de amigos dele, e ele achava tudo hilário o que o Jonathan falava. E inclusive, depois no final a gente vê ele assistindo o Tic Tic Boom. E é muito engraçado que a gente vê ele super curtindo. Então ele também é um personagem muito interessante de acompanhar nas minúcias. E é muito legal esse contexto de musical e de você ir narrando até que momento te levou para aquele sentimento ou para escrever aquela música, porque me
lembram muito Borbunhã. E óbvio, não é que o Jonathan Larson se inspirou no Borbunhã. Não, ao contrário, lógico que seria. E quando eu conheci o Borbunhã, ou Borburhan, não sei como vocês falam, eu não sei exatamente qual é a fonética do sobrenome dele, eu achei algo realmente inusitado, diferente, inovador. E é bem capaz do Jonathan Larson ser uma das referências dele, sabe? Porque é um estilo de musical parecido, são observações do cotidiano. No caso do Borbunhã é mais satirizando, né, determinadas situações. Aqui no caso do Jonathan Larson é mais falando sobre os seus sentimentos e os pensamentos daquele momento e o que ele vivenciou, o que originou aquele pensamento, mas ainda assim é um tipo de musical que eu vi que eu gosto muito, além do interpretado, né, como seria o caso de Hamilton, por exemplo. E apesar de ter esse tom cômico em certos momentos, ele também tem um contexto bastante pesado. Primeiro porque ele fala muito sobre como a morte está muito presente, sobre como ele perdeu os amigos dele, sendo que o mais velho tinha 27 anos, e também toda a relação dele com o Michael na descoberta do HIV positivo e também da própria morte dele, né? E é interessante quando ele fala de como ele sentia que ele corria contra o relógio e a morte dele foi super prematura, a gente vê isso também, né? Então tem um contexto bastante melancólico, tanto com toda essa relação de morte, mas também com a ida da Susan, da relação deles. E outro personagem que eu queria destacar também é o Stephen Sondheim, que é outro cara do musical que é muito importante e como ele é um personagem chave para os momentos do Jonathan Larson, porque ele realmente era um cara que ele admirava demais, mas ao mesmo tempo ele também vem em momentos chaves, né? Como, por exemplo, ele fala sobre o momento que ele e a Susan iriam se separar e ele fala que o personagem precisava de uma motivação e aí a motivação é justamente ele, porque ele fala que a frase dele, o que ele falou sobre as músicas dele é o que fez que ele continuasse firme nos 2 anos seguintes, porque ele já estava há muito tempo com aquele musical. E também nos momentos que ele vai prestigiar ele e as confirmações que ele tem a partir dele, sabe? Quando ele apresenta o Super B ali na leitura, ele é a pessoa que liga e fala que ele tem algo fascinante, assim como a gente vê ele de novo indo ali assistir o Tic Tic Boom. Então ele é realmente uma persona, uma imagem que representa também a garra do Jonathan Larson. Ele comenta dele desde o início, que ele fala, mas o primeiro musical dele foi antes dos 30, e aí o Michael até fala, então pra você vai ter que ser depois, mas você vai conseguir, sabe? Inclusive, gente, eu amei o Michael, nossa, que amigo maravilhoso, mesmo que eles tivessem o desentendimento deles, ele era realmente aquele cara que falava, cara, vai até o fim, tô do seu lado, quando precisou de emprego, indicou. Mesmo o Jonathan causando ali no emprego dele, ainda assim ele perdoa, então ele realmente é um amigão. E devo destacar a fala dele também sobre ele não ter as coisas que o Jonathan facilmente teria, que seria casar, poder ter filhos, constituir uma família, que ele não consegue por puro preconceito, que é algo que existe inclusive até hoje. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre esses personagens, sobre esses atores. Vamos começar pelo Andrew Garfield, porque assim, gente, jamais imaginaria ele em um musical. E eu gostei muito da desenvoltura dele, das carinhas dele. Ele é um cara muito carismático e eu acho que muita gente tem ele como o Homem-Aranha favorito por esse carisma. Ele tem uma carinha assim, sabe, muito fofinho, ele é muito amigável, vamos colocar assim. E a gente sente isso aqui também, uma vibe muito boa. Então eu gostei muito de ver ele tanto no personagem, né, ele interpretando esse personagem, trazendo essas emoções, quanto ele como um ator num musical. Não imaginaria ele contracenando com a Vanessa Hudgens em um musical. Inclusive essa mulher, ela tem uma voz incrível, também destaco bastante a atriz que fez a Susan, também gostei muito da voz dela, apesar de ter um pequeno momento dela cantando. E também o Joshua, o ator que faz o Roger, tanto ele quanto a Vanessa Hudgens, eles vêm como esses atores que
vão interpretar ali, então eles não são personagens necessariamente da vida do Jonathan ou com grande destaque, que fica mais realmente ali para Susan e para o Michael. É um elenco extremamente bom e precisa ser para musical, inclusive para passar todas essas sensações, e a gente vê como tem uma flutuação de emoções muito grande no filme. Realmente assim, foi um filme que eu gostei muito das músicas, gostei muito de ver o processo de criação delas. Eu gostei mais ainda quando eu assisti uma segunda vez, principalmente porque eu sabia mais do contexto histórico, né? Então eu fui assistindo sabendo do que se tratava o Superbia, e também me ajudou na percepção narrativa, né, de que as coisas que ele estava escrevendo se tornaria o Tic Tic Boom, que a gente até vê ali na cena final, né, dele juntando os papeizinhos e aí trazendo esse musical. E gosto dessa volta, né, como a gente tá vendo a criação do Superbia, mas também a criação do Tic Tic Boom, que uma coisa originou a outra e como essas emoções refletiam. Então assim, é um filme para ver a cabeça do Jonathan Larson, da gente entender como funcionava o criativo dele e como isso se transformou nesses dois musicais, ou nesse belíssimo musical que a gente acompanhou. Sério, eu gostei muito, todo mundo tá excelente, tenho zero defeitos pra falar desse musical, foi um que eu realmente gostei, não achei arrastado, foi um musical que me levou bem, mas realmente esses contextos externos fizeram eu gostar mais ainda. Então espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do musical, o que vocês acharam do Andrew Garfield cantando, e aí no todo estilo Broadway do musical, que esse filme traz muito bem. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!